LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira com o Esgoda. Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify, para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, que gosta de marketing, poder curtir, aprender um pouco mais, né, com os ícones do mercado brasileiro do agronegócio, aos quais eu tenho conversado ao longo desse trabalho que eu tenho desenvolvido. Então é um prazer estar com você aqui hoje, meu amigo, meu ouvinte. Deixe seu joinha aí, né, o seu positivo aí, para que a gente possa ter continuidade nesse canal. Hoje, como não poderia de ser diferente, estarei conversando aqui com meu amigo José Gilmar Gonçalves. Quando a gente fala dos ícones do mercado brasileiro, aqui está mais um que nós costumamos falar, os jurássicos, né, do agronegócio. E me parece que os anos não param para essas pessoas todas, não achei nenhum até agora que falou, quero parar, né? E eu também não vou parar. Diante disso aí, Zé Gilmar Gonçalves, né? Seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, toda quinta-feira com o Esgoda. Olá, Esgoda, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Estamos Zé. aqui à disposição de você. Me sinto lisonjeado por participar, né, do seu programa, de poder, de alguma forma, contribuir com alguma informação, alguma história, vamos dizer assim, né, nessas longas viagens e jornadas, né, ao longo do tempo. Nós vamos falar aqui há quantos anos, né, que estamos aí dentro do agronegócio e, no meu caso, muito voltado, né, sempre à cadeia de sementes. Perfeito, Zé. O Zé, moçada, é um dos caras mais loucos que eu conheci para trabalhar. O workaholic é pouco pro Zé. Eu lembro quando eu trabalhava, que ele me trouxe para trabalhar na Brascalb, junto com ele, nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí eu falei com o Zé, ele estava em Ponta Grossa, eu falei, Zé, que hora você está aí amanhã? 7h30, 8h, mas você está onde? Eu estou em Ponta Grossa, tá maluco, cara? Esse homem acho que saiu 3 horas da manhã de Ponta Grossa para chegar em Palotina 8 horas da manhã. Então isso aí é para poucos, né? Isso aí é para poucos, mas a força de vontade é muito grande. Então a história do Zé, ela se confunde com a história do agronegócio. A grosso modo, a gente vai falar um pouco sobre isso. O Zé trabalhou, né, na Brascalb, que depois veio a ser adquirida pelo grupo Monsanto, e o Zé trabalhou muito na Decalb, né? Brascalb mais Cargill virou Decalb. O Zé trabalhou um bom tempo aí, tanto na área de desenvolvimento de mercado, na liderança disso, como na área comercial, como regional, Rio Grande do Sul e assim afora. Daí foi desenvolver um trabalho muito forte, que nós vamos falar sobre isso dentro da Nideira, né? Ficou um bom tempo dentro da Nideira, e depois disso, né, acabou trabalhando também aí com a carreira solo, com 2 marcos, trouxe sementes HO. Eu acredito que posso estar errado, mas depois ele me corrige. Sementes HO foi o Zé Gilmar que introduziu essa marca no mercado, né? Depois disso foi para uma carreira solo, trabalhando em consultorias, assim por diante, 2 marcos e o Verni Verma, e hoje está aí em Catanduva, no Paraná, desenvolvendo as sementes Tormenta, né, com maestria de sempre. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu faço para todos sempre é: da onde veio, né, o ímpeto de se tornar um engenheiro agrônomo? Você tem agronomia no sangue da família e tudo mais, ou resolveu fazer porque não tinha mal o que fazer, mais ou menos que nem eu? Qual que foi a parada? Eu, na fase infantil ainda, de infância, eu morava numa casa com meu avô materno, e ele é um agricultor arrendatário no sul de São Paulo, né? E eu comecei, de vez em quando, a acompanhá-lo nas suas lavouras como arrendatário, e aí comecei a conviver um pouco com a agricultura a partir desse momento, e fui pegando gosto e fui buscando. Então, comecei lá na época do salaminho ainda, né? Para não falar outra forma, hoje já estamos pounds por acre, por hectare, mas a gente viveu bastante aí essa época. Acho que o meu avô me despertou um pouco
para a questão da agricultura, né? Muito embora a família em si não fosse tão ligada, esse elo por parte do avô materno me trouxe aí, para mim, garantiu aí ficar nesse veio agrícola. Só para a gente especificar para os caras, fala para a turma que está escutando aqui, o que é um salamim? Eu brinco um pouco com isso, até tenho um material guardado aí com um monte de coisa, viajando pelo Brasil, pela América do Sul, né? As medidas antigas que começaram lá com as braças, né? O alquire, 50 por 100 braças quadradas. O cara ouviu falar da quarta, do salamim, do litro de chão. Então, um alqueire, né? Para quem não sabe, são 4 quartas, 16 salamins e 32 litros. Isso é um verdadeiro resgate, meu amigo. Vivendo e aprendendo, né, cara? E aí, Zé, você foi fazer agronomia aonde, Zé? Formou aonde? Tá. Antes da agronomia, eu também tive eu fui técnico agrícola, né? Nós éramos uma família bastante, tinha muita dificuldade financeira. Meu pai era um motorista de caminhão, com nove filhos, né? E eu fui deslocado para o colégio agrícola, fui fazer colégio agrícola, lá em Cerqueira, César. Me formei lá atrás, e inclusive me formei ainda, eu tinha 17 anos, eu não podia trabalhar, que não tinha idade, né? Mas eu, antes de chegar na agronomia, eu tive aí, para mim foi uma grande contribuição para a minha formação, porque eu tive pelo menos 7, 8 anos atuando como técnico agrícola, né? Inicialmente com pesquisa agrícola no Instituto de Economia Agrícola em São Paulo, depois como extensionista na Emater no Paraná, né? Eu vim para o Paraná na Emater. Então, a Emater aonde, Zé? Onde você ficou no Paraná? Em Castro, município de Castro, mas basicamente voltado num distrito, né? Distrito de Abapã, né? Eu acho que é Certo. uma grande escola, eu trago comigo que isso me levou muito para o contato direto com o agricultor, né? Muita presença dentro da propriedade, e eu sempre gostei muito disso, né? Me desafiei para isso, tentando buscar soluções aí desde aquele tempo já, né? Certo. E daí você resolveu fazer agronomia também? Pois é, aí eu acabei tendo a oportunidade de ser. Eu não tinha tanta condição assim, mas eu fui beneficiado com uma bolsa, né, de trabalho da Emater, com 20 horas semanais. Consegui, eu tinha que passar no vestibular, né? Eu consegui ser aprovado na UEPG em Ponta Grossa. E a partir daí fui dividindo o meu tempo com a escola, já casado, com 2 filhas, né? E algum trabalho noturno, algumas assistências no final de semana de alguns agricultores, algum trabalho extra, sempre para poder compor aí a receita familiar. Fui premiado e privilegiado também, que na fase final eu acabei indo para a Fundação ABC, não como funcionário, mas trabalhar todo o projeto de desenvolvimento de plantio direto que acontecia naquela época, né, com o Hans Pitten, né? Realmente uma das maiores autoridades, entre tantas aí que se destacam no desenvolvimento do plantio direto no Brasil. E eu me sinto privilegiado de conviver 2 anos, né? Não só com o Hans Pitt, com todo aquele pessoal da Fundação ABC da época, Carlito Loz, o Juca, Volney, o próprio Maroc, né? Que veio um pouquinho depois, mas que, ou seja, eu convivi com muita gente, com muito conteúdo, muita informação e muito interessado em desenvolver tecnologia, né? Isso me deu, realmente, me ajudou muito. Eu sempre fui muito curioso, ao mesmo tempo. Acho que isso me deu muita bagagem, né? Muito. Olha, Zé, eu acho assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, sempre é bom a gente entender e valorizar e saber que não tem jantar de graça, né? Eu tive um pouco mais de oportunidade que você, Zé, em função do meu pai ter um poder aquisitivo um pouco melhor, não muito forte também, a gente vem de família de classe média, mas eu não precisei toda essa labuta que você teve aí, né? Esse trabalho árduo para se formar, para estudar e tudo, mas é muito importante isso e eu lembro muito que sempre que a gente estava contratando pessoas, eu trabalhando como gerente da Monsanto, algo que me chamava muita atenção, que eu gostava de contratar pessoas, é aquele que tem histórias como você tem tua história, que nada veio de graça, tive que estudar à noite, trabalhar, é filho, é final de semana, é gás. Eu acho que isso é algo que nos chama muito atenção e na certeza que essas pessoas dificilmente dão errado. Como você não deu errado, muito pelo contrário, deu muito certo. Mas aí você continuou formado na Emater por mais quanto tempo? Como é que é a história de você ter ido para a sua paixão,
que é sementes e acredito eu que a primeira foi a Brascalb, é isso? Na Fundação ABC eu já fazia um trabalho junto com o Juca, o João Carlos de Moraes, né? E o trabalho era focado em desenvolver e avaliar híbridos para plantio direto. Plantio direto, naquele momento, era a grande vedete do negócio brasileiro, né? Os Campos Gerais do Paraná estavam em todas as vitrines, em todos os programas, em todas as mídias, né, naquele momento. E eu trabalhei muito focado na questão de milho, de semente, tentando selecionar, buscar, identificar caracteres ou características que pudessem favorecer o melhor desenvolvimento em condições de plantio direto, com bastante palha, que era a grande discussão da época, né? E aí manejo também de zinco, nitrogênio, enfim, todo o processo que envolveu o desenvolvimento do plantio direto, as espécies de cobertura e tal, e me deu muita bagagem nisso. E esse contato com sementes me colocou também na vitrine, que os congressos, os seminários aconteciam naquela região. E aí todas as empresas de sementes tinham algum contato, algum acesso também à Fundação ABC, a quem eu sou muito grato até por isso, né? E essa exposição me levou a receber convites do mercado, né? Na época, eu acabei sendo procurado de alguma forma por Cargill, por Pioneer, por DeKalb, né? E eu estava ainda fechando o meu processo de conclusão e acabei, naquele momento, optando pela DeKalb, né? Por alguma, não por preferência, mas uma questão de buscar realmente uma oportunidade, foi a mais presente naquele instante. E eu comecei como auxiliar de pesquisa na então Brascalb, né? No Amaury final, de Marzio, não é isso? a Amaury de Marzo, o presidente José Amaury de Marzo, o presidente, né? Tal. Eu O só Amaury tive é essa vivo oportunidade. ainda, Zé? Eu não tenho tido notícias recentes, acredito que sim, eu não tenho notícia ao contrário, né? Não tenho nada que tenha acontecido alguma coisa. Certamente, de alguma forma, eu teria acesso a uma informação dessa. Mas eu não sei te dizer com segurança. Acho que sim. E você foi para onde? Foi para o Rio Grande do Sul, nessa estação de pesquisa? Não, por exemplo, nós tínhamos a estrutura da pesquisa no Sul estava no Rio Grande do Sul, né? Ao lado de Passo Fundo. As pesquisas, além das estações, elas têm as áreas avançadas fora das estações, são contratadas externamente, são os ambientes externos. Então, na minha região, por exemplo, eu tinha todo o sul de São Paulo, eu tinha o Paraná, onde tinha as áreas de avanço que faziam a seleção e avanço dos materiais. E naquele tempo, né, nós não tínhamos ainda todo o marcador molecular, era tudo na base do grau alto, né? Você acaba colocando as linhagens a campo para conferir caracteres, tinha uma série de situações até então que naquele momento faziam você conhecer detalhes, às vezes, de uma planta que talvez hoje passe até despercebido, né? Você participou, Zé, do lançamento, provavelmente, e viveu isso, de dois híbridos aí que fizeram história dentro, né, da Brascalb, depois mesmo dentro da Decalb, quando comprada, XL 212, XL 214. Você viveu isso na veia? Viver na veia, na lata, como diz o cara, né? Na verdade, eu tenho uma outra coisa que eu falo, além de eu ter convivido na minha vida com muitas pessoas e eu sempre fui muito atento a isso, que tinham conteúdo e eu me apegava muito a elas, eu contei com muita gente que me ajudou, eu também encontrei com muito produto que me ajudou, né? Então, eu até brinco assim, vou antecipar algumas coisas, eu me encontrei com 212, com a 5909, com a 6411, com 390, com 9010 e assim por diante. Eu sempre tive muita sorte, os produtos também passavam muito por mim, né? Então, isso também, é claro, me ajudou. Mas, assim, essa história da Brascab é muito interessante, porque o mercado sempre vive algumas ondas, né? E a onda do mercado naquele momento, e você estava do outro lado, né? Quando eu falo disso, híbrido tinha que ser super precoce, de grão duro e baixo, né? Essa era a moda, era o que estava apregoado como liderança, né? A Pioneer tinha assumido lá a liderança do mercado por conta de algumas situações lá que a Grosseria acabou tendo alguns problemas de campo, e de repente eu cheguei com um XL212, que não era super precoce, não era duro, ao contrário, era bem dentado, né? Certo? Não era baixinho, pelo contrário, era de porte médio alto, mas tinha uma coisa essencial no processo: produtividade, realmente o potencial muito maior, mas mais do que isso, o encaixe de sanidade de grãos, né?
acho que quebrou uma barreira muito grande, né? Nas regiões altas do sul, material com potencial, com sanidade de grãos, ele tinha muita gente com sinocultura, com aves, né? Então, esse mercado se abriu, porque você tinha um material que conseguia colocar aí 1.200 quilos por hectare a mais nas médias naquele momento, o que era muito, e quebrando o paradigma do grão duro, frente, né? Baixinho, super precoce. Então, foi uma história. Se imagina, Zé, indo um pouco para frente, quando você estava tocando a Decalb, mandando desenvolvimento de mercado, junto com o Moacir Werneck, outro ícone aí, né, do mercado, e eu tocando a Grosseries, nós na mesma área, né, são primos, mas existe sempre a briga, né? E aí eu, com meu time, com 60-18 para competir com 212. Levava a pau adoidado e para completar ainda veio um carvão do topo no 60-18, que foi para arrebentar o canudo. Foi sofrido, hein, Zé? Foi sofrido, mas... Eu sei, porque na verdade, ao mesmo tempo que você achou ali o veio, além do 212, vieram na sequência 215 e 214. Esses materiais das regiões altas do sul, eles simplesmente tiveram performances fantásticas e tomaram o mercado. Mas eu também não vivi só de carvão do topo de 60-18. O tempo me agraciou alguns anos depois, gerenciando as duas marcas de sementes, tendo lá no oeste do Paraná um material fantástico, talvez em milho, não sei se... Na safrinha, certeza que não apareceu nenhum material até hoje, como a G9010, né? Que foi um ícone do mercado, e um material para brigar que era o DKB 330 da Decalb, um belo material também, né? Então também vivemos tempos de glória, né? Mas eu tenho uma passagem aqui, moçada, que eu quero contar. Essa aqui tem que registrar, né? Eu, quando saí da Pioneer, né? O Zé Gilmar me achou lá, né? A gente ainda não se conhecia assim mais, só de falar um pouco. O Zé veio trabalhar comigo e tal. E estava na boca da safrinha, na boca do dia de campo da Cevale. A Cevale hoje é o segundo maior ponto de venda de insumos do Brasil. E eu disse, tá bom, Zé, eu vou. Mas tem material? Tem, Scott. Tenho 269, XL 269, um pouco mais aí tolerante em sanidade e tal, que é o 220 e tal. Então vamos embora, Zé. Peguei aquele trem, rapaz. E eu tinha uma série de agricultores que eu trabalhei muito forte e vamos lá, e dele vender esses 269 para essa turma toda, não, porque o material é top, é top, é top. E não podia aplicar o quê? Não me lembro não podia mais. aplicar o quê? Não me lembro mais o que não podia aplicar, o que era? Aplicou-se um herbicida lá que ele não tinha tolerância e ficou na lavoura aparecia ali na saída de Palotina ali um aeroporto, né? Coisa. Mas, moçada, eu sei que deu um pé de vento lá, cara, quando os milho estavam prontos para colher. Não ficou uma lavoura em pé, cara. Aí, aí eu recebi um convite do Paulo Cal para ser gerente regional da Cargill Sementes lá em Goiânia. Eu falei, o quê? É agora? E ó, larguei a bucha na mão do Zé Gilmar e partiu Goiânia. Ê, Zé, conta a história, hein, Zé? Mas foi tudo resolvido, né? Era um problema Ah, de manejo, de manejo. sempre Era se milho, resolve. hã? Sempre se resolve, né? Não tem jeito. Tinha lá um problema de imitação de material e tal, e acabou se aplicando aí, ficou sem raiz e foi embora. Eu digo, Normal. eu digo, Zé, que a gente só não tem jeito para duas coisas na vida. Você sabe para quê? Uma é fácil, é a morte, né? Sim, não Isso tem não tem jeito. jeito, ela virá. E a outra? Essa você não sabe. Não, não sei. Eu tenho que aprender muito com você. Pagar imposto, Zé. Não tem jeito. Bebeu água, pagou imposto. Acendeu essa luz aí na tormenta, pagou imposto. Não temos jeito, né? Mas Não tem jeito. Oi. você aí, com a aquisição da Monsanto, adquirindo a Brascalb, você veio fazer parte, como eu, né, que estava na Cargill, viemos a fazer parte do grupo Monsanto e das nossas duas empresas, a Cargill que eu trabalhava e a Brascalb que você trabalhava. Eu não sei se muitos ouvintes aqui sabem, mas a Decalb, né, é uma marca no Brasil que nasceu com a genética inicial aí de Brascalb
né, mais Cargill, né? A Brascalb com uma genética um pouco mais temperada, me corrija se eu estiver errado, né, Zé? E a Cargill com uma genética mais tropical, fazendo uma marca de muita força dentro do grupo da Monsanto, e na época a Monsanto até separou as duas marcas, sendo que a DeKalb era a marca de mais tecnologia e desenvolvimento, e a Agroceres uma marca mais familiar, né? E assim foi tocado o negócio, né? Você iniciou na DeKalb, Zé, fazendo o que e aonde? Vamos lá. Primeiro, só relembrando a história, a Brascalb e as sementes Imperador na América do Sul eram franquias da DeKalb. Então, o material genético já tinha um intercâmbio de material genético, né, com a DeKalb americana. Depois, e aí acho que em 97, tinha um limite em que passava a ser tudo como DeKalb no Brasil. Como a Monsanto adquiriu logo na sequência, já foi com a marca DeKalb, né? Perfeito? E então Certo. a gente acabou comprado, vamos dizer assim, junto, né? Essa é uma experiência naquele momento nova para mim. E fomos para dentro da Monsanto, uma empresa extremamente reconhecida pelo destaque na área do agroquímicos e de repente estamos lá dentro de um projeto de uma empresa de semente dentro do químico. Inicialmente, claro, é normal, né, que você tenha algumas dificuldades de trazer uma gestão diferente, né? Químico, para mim, é gestão de prateleira e semente é gestão de porteira. São coisas muito distintas, né? Olha aí, hein? E trazer Aprendi mais demanda. uma, hein? Aprendi mais uma. Gestão de prateleira e gestão de porteira. Bora lá, Zé. São conceitos que vai criando ao longo do tempo, né? Temos de tentar ser bem. Pode ser que as pessoas discordem em alguns pontos, mas eu estou sendo Não, bem direto. é bem mais ou menos por aí. Mas você tocava as duas coisas, a prateleira e a porteira, ou seja, químico e semente? Na verdade, a primeira fase inicial dentro da própria Monsanto, nós até convivemos parte disso, né, com a regional lá, com o André Dias, né, nós tínhamos a função de, basicamente, ser o interlocutor, o consultor, o assessor que ajudava a trabalhar as equipes, né, inclusive que vinham também de químicos, para entender o negócio de sementes, a cadeia de sementes. Né? Então, era muito mais um suporte, inicialmente, do que isso. Posteriormente, com a dificuldade de gestão do negócio de sementes, não era o mesmo filtro que se tinha em químicos, né? Tivemos alguns problemas com isso. Nós fomos convidados aí, sim, pelo André Dias, né? Paulo Cal, aí a São Paulo, para ir fazer o processo de organização das marcas, né? Aí, Zé, então, comecei. deixa eu te fazer uma pergunta pertinente a esse assunto que você está falando agora. Assim, por toda a o teu vasto conhecimento aí, tanto em químicos como semente, porque hoje, para mim, você é um cara completo no agronegócio, você acha que o consultor do fornecedor, tá? Não estou falando da distribuição, ele consegue trabalhar químico e sementes juntos? Pergunta O difícil, mas gostaria de ouvir sua opinião. Eu sei, entendi. A ponta, o consultor da ponta, ele precisa ganhar Estamos falando do respaldo RTV do fornecedor, né? do fornecedor. Ok. Fornecedor. No caso, são negócios muito distintos. O consultor da revenda que está dentro da fazenda, ele está habituado a acompanhar e conviver com o manejo lá. Então, ele forma uma base de posicionamentos, de direcionamentos, na cabeça dele, né? Uma forma errada de falar, alguns pacotinhos, né? Algumas receitas, ele consegue administrar de uma forma equilibrada e trabalha, né? Mas ele não consegue ter uma profundidade de domínio de posicionamento genético que tem um cara do fornecedor. Eu diria que a dinâmica é muito distinta. Né? Eu não consigo. O negócio de sementes, para mim, é muito mais complexo para a geração de demanda, para você trabalhar a sua genética, para ganhar, conquistar o respeito, o Cliente. aceito do agricultor com a genética, do que com uma molécula química. Né? Você, hoje, genética é uma coisa muito distinta. E quando a gente começou com genética, milho e soja, é muito distinta, né? A pessoa precisa trabalhar muito mais a porteira, o entendimento, os manejos, as regiões, para você ser muito assertivo na recomendação, né? Hoje a gama de oferta genética é muito grande,
mas você precisa, porque ele é um indivíduo diferente de outro, de alguma forma. Então, tem situações muito peculiares que, às vezes, o processo de químico não tem, né? Então, uma campanha de desestoque, por isso que eu brinco bastante, resolve muito mais muitas situações do que propriamente um. E em semente você não consegue ter essa mesma amplitude de vamos sair assim. Você precisa gerar percepção do produto, performance do produto, ele tem que ser percebido pelo cliente, pelo consultor, pelo recomendante. É muito complexo, é muito mais complexo. Então, É eu o digo sempre para mim, trabalho formiguinha, né? o famoso trabalho formiguinha. Você precisa estar dentro da porteira, gerando percepção, gerando ambiente. Eu digo comigo assim, eu tenho um outro, também vão discordar de mim, mas eu contratei muita gente na vida. Um cara com formação de sementes, eu falo com toda segurança. É claro que a formação não é só conteúdo técnico, né? Tem muito do perfil das pessoas. E tem muito mais facilidade de vender os outros produtos, o fertilizante, o químico, do que o inverso. Mesmo A que seja um gente, cara com a um gente já perfil viu isso, né? extremamente. Né? Oi? A gente já viu isso demais, né? Que o cara que veio Demais, de demais. químico não se adaptou com o mercado de sementes e o vice-versa não é verdadeiro, né? O cara de sementes se adapta com químico. Então, a questão de gestão é uma coisa, mas a questão de você estar ali muito próximo à demanda, à porteira, exige realmente um pouco mais complexo. Não estou dizendo que é melhor nem mais difícil, é diferente. É. Eu E acho assim, exige. a gente vê muitas empresas aí que misturaram químicos com sementes, e aí o cara fazia os dois, não deu certo, voltou a separar, e depois juntou de novo, e agora está separando de novo. Vou me abster de falar o nome, né, desta empresa. E eu acredito que o foco tem que ser mesmo de sementes, é um time específico, a não ser que você tivesse até, Zé, como nós estávamos lá atrás com uma empresa de químico praticamente de um produto só, que era glifosato, ainda dava para coordenar, né? Conciliar. Conciliar, e mesmo porque a gente não precisava vender Roundup, né? Ele basicamente se vendia por si só precisava vender formulações diferentes que vinham entrando e tal, mas facilitava a vida, né? Mas você, Zé, queira ou não queira, teve uma fase sua que você deixou de fazer marketing, deixou de fazer desenvolvimento de produto, mercado, pesquisa, um pouco mais ligado à parte técnica e foi fazer a área comercial no Rio Grande do Sul. Você era o líder Monsanto na região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é isso? Exatamente. Depois do nosso trabalho de estratégia de acesso ao mercado com as marcas de São Paulo, a gente recebeu o convite para ser regional. Vamos lembrar que em 2004, né, estamos vendo agora o ano passado como referência, 2004 talvez tenha sido um dos piores anos da história do agronegócio brasileiro, né, logo na sequência ali. Ninguém colheu em lugar nenhum, problema de endividamento, preço de mercado, algo muito parecido com a situação desse último ano aí e tal. E o Rio Grande do Sul vivia uma situação muito grande, com uma entrada de muito genérico na área de químicos, né? Isso tudo que você. E a gente, para nós, até era um prêmio, um desafio ainda maior, né? De buscar realmente um trabalho de reorganização dos negócios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde eu fiquei pelo menos 4 safras, né? Eu acho, Zé, assim, a minha percepção é que tanto o marketing, a área técnica, como o comercial, não existe por muitas vezes você, a não ser que você seja um pesquisador, né? Você ser única e exclusivamente isso e tal, porque você acaba mesmo como desenvolvimento do mercado, até mesmo como pesquisador, você tem que pensar comercialmente falando para ver a aptidão que o produto que você vai colocar no mercado vai ter diante do consumidor final. E isso está ligado a marketing, está ligado ao comercial, né? Isso não, para mim como diz outro, é indiferente, né? Você tem que pensar comercialmente, mas assim, um pouco mais friamente, em toda a tua história, você trabalhou muito mais, quase que ligado no melhoramento, na pesquisa, no entendimento, no desenvolvimento e no marketing, do que talvez no comercial, não sei se eu estou errado. Se você tivesse que escolher uma hoje, qual das duas você escolheria? O desenvolvimento, o lançamento de produtos, toda essa história que você fez, ou você pegar tudo isso pronto e sair vendendo? Pergunta difícil, Eu me, né, Zé?
É uma pergunta difícil. Eu sempre saí do pesquisador, do melhorista na seleção do produto, né? Eu ajudei muito, trabalhei muito nessa linha de trabalhar a identidade do produto no mercado, para depois fazer todo o processo de posicionamento, de marketing, para levá-lo ao consumidor final. Né? Toda essa base de argumentação que gera nesse meio, né? Tem muito melhorista que não gostava de mim, porque eu tinha que botar crivo no avanço do produto. Esse eu não quero. Esse eu não quero, porque não teve performance e tal, né? Como tem muito comercial que também tem a mesma reação, porque, porra, o cara está querendo nos impor um produto, né? Você tem que ter, vai muito da habilidade, da estratégia de acesso ao mercado, como é que vai trabalhar isso como base. Eu digo para você o seguinte, no comercial, você tem mais reconhecimento do ponto de vista de resultados, de valores. Mas do ponto de vista de conteúdo, esse meio aqui é muito interessante, né? E as empresas hoje aprenderam a reconhecer isso. Então, eu não trocaria. O processo que eu acabei incorporando para mim, que é sair do melhoramento e levar até a base comercial, esse meio que envolve toda essa cadeia, né? Produção, eu trabalhei com produção de sementes, passei por marketing, passei por acesso a mercado, licenciamento, venda verticalizada, toda essa estrutura, né? De treinamento de equipes, de levar as equipes para entender o produto. É um negócio muito complexo, mas extremamente gratificante, né? Pô, é muito bom ouvir isso, Zé, porque, como fala a nossa amiga Conceição Guimarães, um abraço para você, com hoje diretora de RH do A grupo nossa, UPL, né? a nossa Oi? primeira chefe na Monsanto em Londrina, quando fomos É, incorporados. ela era regional lá em Londrina, a famosa Conceição Guimarães, que criou o aparelho aí para trabalhar dentro das florestas, que é chamado de Conceição, para aplicar glifosato na floresta, né? A Con fala o seguinte: se você acordar segunda-feira e tiver feliz para trabalhar, tamo junto. É isso que importa, Zé. Então fica claro para mim que você é feliz fazendo o que você está fazendo, né? Não resta dúvida. Que idade você está, Zé? Tirar pedido é uma delícia, cara, mas né, É, é gostoso demais. É o ápice do negócio. que idade Né? você tem hoje, Zé? Preciso contar isso, não está no script. Não, não. 65. E você acha que você vai trabalhar até quando, Zé? E eu me sinto com vigor para 72, 75, 74. Nossa expectativa de vida aumentou, então eu vou gastar até lá, até o que eu puder. Até onde nós aguentarmos, né? E aí, Zé, Exatamente. você acabou saindo da Monsanto e ontem até você me contou uma história que a gente começou, quando eu vim te convidar para fazer esse bate-papo, que você foi o precursor da Nideira. Como é que é isso, Zé? Ah, tá. Depois do nosso trabalho no Rio Grande do Sul, e acabou me dando muita exposição de mercado, né? Eu fui muito assediado pelo pessoal da Nideira. A Nideira estava dentro da estrutura da Trade na época, né? Que era que comandava a situação no Brasil. A Nideira, historicamente, é uma Trade. E na Argentina tinha comprado um programa de sementes, né? Ela absorveu. No Brasil, nós tínhamos a estrutura toda. E dentro desse processo, eu acho que uma gestão meio sem um foco direto, ela já estava desde 2005, 2006, quando ela chegou ao Brasil, sem um direcionamento específico para o negócio de sementes, sendo gerenciada um pouco pela trade, né, por uma base ainda não muito focada no negócio de sementes. E aí, quando eu estava no Rio Grande do Sul, eles começaram a me assediar para tentar montar o projeto de extensão da Nideira do Brasil. Né? Depois de longas conversas, eu fiquei mais um ano em São Paulo também, na Monsanto, acabei saindo, né, em janeiro de 2010 e fui lá para ajudar a organizar o programa da Nideira do Brasil, né? Tá? Então aí sim, e aí encontrei, antes de terminar, antes disso eu encontrei com um tal de DKB 390 também, no Cerrado, né? Eu sou muito feliz, né? Então realmente Pô, Zé, você tá de o mundo me deu sacanagem, né? oportunidade. Você saiu do 390 e se foi para Nideira e achou outro ícone lá que eu, como produtor, como agricultor, porque eu plantei muito, a 5909, cara. Pelo amor de Deus. Pensa numa Exatamente. variedade que eu era apaixonado, Zé. Por quê?
Porque se ela ficasse rala, moçada, se ela ficasse aí com 8 sementes por metro, cara, 7 sementes, ela engalhava pra cacete e produzia um horror, uma variedade que fez história. Conta um pouco dessa É, 5909 para nós, você, Zé. você acabou de citar exatamente o que a gente tem como referência, né? A 599 é o que se chama de uma cultivar plástica. Ela parece que se adapta, ela é meio camaleão, ela se adaptava a diferentes situações de uma forma impressionante, né? Então, a Nideira vendia naquele ano, tinha vendido 27 mil e algumas coisas de saco de semente ainda, de coisa, né? Já tinha um programa de licenciamento em andamento do Brasil, com alguns percalços, alguns erros, né? E ali estava a 5909, que com todo um trabalho rápido de algum, ajustar a produção, licenciamento, o produto estava pronto para o mercado e de expansão, né? Aí virou o que virou, né? Realmente é líder ainda em parte do mercado no sul, né? O Uruguai tem 5909, o Paraguai ainda usa 5909, aqui no Paraná eu ainda encontro o 5909. Agora, mas o ponto mais importante que eu gosto de falar de 5909, a safrinha do Cerrado Alto brasileiro só evoluiu por conta de 5909. Não havia cultivar com plasticidade, com ciclo, para poder possibilitar a segunda safra nas regiões altas do Cerrado. Aonde são Ela, regiões altas do Cerrado, Zé? Dá uns todo, nomes. todo o sudoeste goiano, o Ah, oeste baiano, a região de Cristalina, Catalão, todo entra ali para Jataí, Mineiros, toda essa certo. área alta, se você lembra aí, quem andou lá há 15, 20 anos até, não existia safrinha. Safrinha já existia, Não, não mas não tinha. lá. É. Por quê? Você não tinha cultivares que realmente tinham ali com em torno de 100 dias, 94, 100 dias, produzindo aí 55, 60, 70 sacos por hectare, desse a entrada para o milho na sequência, né? Então, realmente, Só tinha sorgo em algumas áreas ainda, né? exatamente isso. Quem É. rodou muito o Brasil tem esse cenário, essa Eu fotografia na cabeça, vivi isso. Morei em entendeu? Goiânia, né? Fazia Jataí, Mineiros, né? É É, uma coisa assim, uma coisa impensada na época. Nós chegamos a ter mais de 60% de share no sudoeste goiano com 5909. Era algo assim que assombrou, né? E toda a base, tanto que nós investimos muito na produção lá na região alta de Goiás. Eu fui lá para aquela região, né? Eu tinha uma base de Uberlândia, Patos de Minas, e fui para Cristalina também, né? Tínhamos as UBSs, e a gente realmente conseguiu ter uma facilidade, né? Agora, 5.9 é um negócio fora da casinha, né? Producibilidade fantástica, aproveitamento de UBS em semente fantástica, eu nunca vi nada igual, né? olha, Zé, Chegar aí, eu te confesso, eu fui e ainda sou apaixonado por uma 5909. Se eu estivesse plantando hoje uns 5% da minha área, eu ia pôr de 5909 só para agradecer a ela tudo que ela fez por mim. exatamente, e muita gente fala isso, né? Então, a gente realmente teve essa oportunidade. É claro que a gente não faz isso sozinho, né? A Niveira passou por uma reestruturação no Brasil, tá? A gente dividiu, inclusive, com o Sutil lá a parte norte, tinha uns funções diferentes, e trabalhamos um pouco a estruturação da empresa que tinha até então alguma dificuldade, reorganizamos o licenciamento, reorganizamos a produção, e quando você tem um produto desse naipe, né? Eu vejo que aí o esforço, né, é sempre rapidamente recompensado. E nós rapidamente chegamos em 3 safras a mais de 3 milhões de sacas com 5909. E quando saí da Nideira em 2, 3 anos depois, eu fiquei 5 anos lá dentro, nós tínhamos algo no Brasil em torno de 16, 17% de share. Começamos com 0,8 Tá em louco, 5 safras. isso é um Eu não conheço, absurdo. eu não conheço nenhum case de mercado ainda que tenha tido essa curva de ascensão. Às vezes quem nos ouve, Zé, pode pensar, pô, 16% não é muito, mas você já pensou em ter 16% do mercado de sapato do Brasil? Já pensou em ter 16% do mercado de cerveja com uma única marca? Não é para qualquer um, moçada. As pessoas precisam olhar. Naquele tempo, nós estávamos falando em 20 milhões de hectares, 25 milhões de hectares. Hoje nós falamos em 45 de soja no Brasil, né? Tá? Certo? É muita Esse é um coisa, item. é muita O coisa. segundo item, que era um material da Argentina, o Rio Grande do Sul já tinha passado pelas Maradonas, né? Tal.
era o material pós-Maradonas, né? A Anta 82 já tinha chegado também no Cerrado, que também veio de lá, perfeito? Que quebrou o paradigma, né? De certo. amplitude, de soja indeterminada, era um outro paradigma naquele momento que uma amplitude, uma plasticidade que até hoje eu ainda não conheço, né? Realmente, em termos de produto, hoje eu vivo muito com soja e eu não encontrei esse cara ainda que possa, poxa, aqui está umas. Todos os programas de melhoramento do Brasil tentaram fazer uma 59 ou tinham ela lá nos seus cruzamentos. Todos. Eu conheci um monte de programas aí Mas e não apareceu realmente outra 5909, né? não. Apareceram outras cultivares muito boas também hoje em dia. Você tem outras aí que se destacam muito forte, né? Passou por Desafio, tá lá Olimpo, tem a Zeus aqui no sul, enfim. Mas você tem, né, realmente. E hoje, é claro que o volume é maior, porque as áreas mais do que dobraram. Nós falamos de 45 milhões de hectares, né? Hum. Se você falar no share de uma cultivar no mercado, 5,9 obviamente foi um destaque. Né? Ô Zé, aí depois disso na Nideira, caiu na sua mão aí uma marca diferente, é isso? HO? Como é que é essa história, Zé? Não, vamos lá. Bom, primeiro, pô, quando eu saí da Nideira, eu saí da Nideira quando entrou de volta, né? Foi a Cófico entrou no jogo, né? A Singenta e a Nideira acabaram sendo comercializadas lá com o pessoal da China. Então a Cófico entrou na jogada, aí já mudou novamente o programa de gestão do negócio, né? E eles iam dar um foco totalmente voltado aí para a questão de grãos, enfim. Aí depois lá na frente acabaram incorporado via Singenta, aí não me cabe mais, né? E nessa fusão eu acabei optando por sair. Até fui convidada para ficar numa outra, né? Mas eu optei naquele momento, por buscar um outro caminho naquela situação. E aí, logo na sequência, eu sempre fui um cara muito feliz, né? E o Gerardo, o pessoal do Santiago, que trabalhava na Dom Mário, me chamaram para uma conversa, né? Lá em Cambé. Ele tinha um propósito de colocar uma outra marca já no Brasil, além de Dom Mário, além de Brasmax, né? Que era a Horus, né? Esse era o nome de origem lá na Argentina, tinham comprado um programinha e associado lá com o programa deles lá, e queriam que colocasse toda a cadeia, né? A montagem da cadeia na hora do Brasil, né? O projeto estava vinculado a sementes já produzidas dentro da estrutura da Dom Mário, e o meu trabalho era identificar e prospectar, né, novas alternativas de licenciados, né, de estrutura para acessar o mercado com uma terceira marca. Tinham feito um teste bem recente naquela época com a Nexen, né, que acabou não evoluindo, e aí eu fui agraciada com a Horus. A Horus acabou tendo que mudar de nome, porque tinha um fungicida com nome correlato ou idêntico no Brasil, que era né? E aí tivemos que mudar, e nessa mudança tinha uma questão de pronúncia, já estava bem arraigado o ETO, né, na pronúncia da Argentina. Nós vamos deixar HO aqui, que fui pesquisar a marca, era uma marca de revólver lá atrás, enfim, e acabamos ficando com a HO, perfeito? Foi aonde eu estava ali na região de Curitiba, né, com uma área plantando uns 10, 12 hectares, moçada. Para que você vai plantar 10, 12 hectares, Esgoda? Para ficar no jogo, moçada. Para poder entender como é que as coisas funcionam. E apareceu o Zé Gilmar falando, pô, estou desenvolvendo aí, semente de HO e tal. E eu falei assim, Zé, vamos conhecer essa semente aí. Como todo agricultor pussuca, eu disse, eu vou pegar uma semente do Zé aí, né? Vou ter semente de graça para plantar 10 hectares. E o Zé me deu aí uns 10 sacos de semente com umas 10 variedades diferentes. Eu lembro que tinha jacutinga, tinha mambai, tinha tererê, jacuí, jauru. Eu disse, meu Deus, quanto nome diferente disso aqui. E plantei aquelas variedades lá. E tem um fungicida no mercado que, quando a gente aplica ele, né, fora da recomendação, né, que naquela época talvez até não fosse batendo tão forte nisso, causava uma certa fitotoxicidade. Então, era um produto que até hoje não é muito recomendado que você trabalhe ele na forma isolada, no reprodutivo. E eu meti aquele produto nas 10 variedades. Porra, Zé, teve duas variedades, eu não me lembro se foi a Aporé e tal.
que a hora que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, matei o soja, né? Parece que eu dei uma chaleirada de água quente nela, né? E por incrível que pareça, foi a variedade que mais produziu, né? Na época, acho que 72, 74 sacos por hectare, né? O que para o sul ali, né, naquelas regiões mais altas, Ponta Grossa, Curitiba, é algo quase que normal, né? Mas depois de uma chaleirada de água quente, me surpreendeu demais. Como é que foi, Zé, trabalhar com o lançamento de tantas variedades e diferentes e tal, para lançar isso no mercado? Que você foi o precursor e hoje, moçada, a Sementes HO, que está dentro do grupo aí Sidcorp, que está, o Esteve e tal, sucesso total. Fala para nós, Zé. Tá. Isso foi bem interessante. Na verdade, a Dom Mário, né, hoje o maior grupo de genética, né, da América Latina, indiscutível, né, com uma capacidade fantástica de lançamento de novas genéticas, novas cultivares, é um negócio muito bem estruturado, tanto que havia espaço para mais marcas, e hoje tem muito mais do que as três marcas da época, né? Tem muita gente hoje com marca Dom Mário no mercado. Uma questão básica de você botar um filtro de seleção. Hoje a pesquisa toda voltada para uma genética quantitativa, o resultado, o rendimento é sempre o primeiro item na avaliação, agregando mais algumas condições que a gente percebeu na época de agregar sul, né, podridão radicular, morte de plântulas, né, macrofomina, trazendo alguns itens a mais. E fizemos seleção para. Eu trabalhava com todo o Brasil até então, né, não era simplesmente só no sul do Brasil. Então, o senhor colocou Iaporé e Tererê, são coisas do Cerrado. Mas no sul você tinha Jacutinga, você tinha Mambai, você tinha Ivaí, você tinha as RR, no caso, você falou Jauru, né? Que realmente davam muitas respostas. Então, o que faltava era organizar um pouquinho a cadeia, né? Que é realmente encontrar os parceiros corretos para multiplicação, né? Como acessar mercados até então que a gente não estava bem posicionado, e com uma capacidade, com uma qualidade genética dessa, bem estruturado, rapidamente você consegue ganhar percepção no mercado. Fiz a mesma coisa no Cerrado, né? Aporé, Cristalino, que estão lá em cima hoje, na época Paranaíba, Juruena, ainda são plantadas, né? Já tem uma grama muito nova de outras variedades. Aqui embaixo também já entraram as I2X, a gente trabalhou um pouquinho com a geração I2X, desde a própria Nideira também. Então você já tem outras das novas tecnologias chegando, que a gente conseguiu participar do processo de desenvolvimento dentro do mercado com estratégias bem distintas, né? No caso da HO, para mim, é uma questão de alinhar onde é que eu ia ocupar espaço no mercado. Eu tinha certeza de que qualidade genética era indiscutível, né? E basta você conhecer o produto e posicionar. Usar a tua expertise para isso e deu no que deu. Realmente sucesso, tanto que 3 anos depois foi configurado aí a joint venture aí com a Citicorp, que segue hoje com todo o projeto, né? A nível de Brasil, com algumas mudanças já no processo, recentemente, mais alguns players entrando também na composição lá societária, né? E a gente agora está num outro projeto. Mas, realmente, mais uma vez, eu acabei privilegiado por encontrar grandes produtos, grande base genética, né? E aí, usando um pouquinho da expertise de acesso, a gente conseguiu também deixar uma boa base, né? Para a evolução que hoje é vista aí com o grupo que toca, né? Certo. E depois disso, Zé, você acabou indo fazer um trabalho com o Verni Verma, né? Com semente de milho, avançando a parte de soja e milho junto, ou só milho. Como é que foi isso aí? Eu comecei, bom, o Soverni, né? Pessoa que também deu uma grande oportunidade, que tem grande reconhecimento por ele, gratidão por ele no Brasil aí. Ele tinha um projeto. Primeiro eu conhecia dois marcos também dentro do projeto da HO, né? Então eu fui lá para oferecer uma nova marca de sementes para ele, para licenciar. Ele estava naquele momento, eles viviam lá beirando aí um pouco menos de 100 mil sacos de produção. Coloquei a marca HO para eles do Cerrado. Hoje, né, os números de produção da Dois Marcos são muito superiores a isso, né? Que mostra realmente o sucesso do processo. As sementes da HO compõem grande parte da venda verticalizada hoje do Cerrado, e ao mesmo tempo, e com esse conhecimento, ele também depois me convidou para ajudá-lo num processo de resgate, né, de um programa de melhoramento de soja e de milho, né?
que estava em desenvolvimento, e fui justamente ajudar no processo de seleção do produto para o mercado e organizar toda a cadeia ali, né, naquele momento, né? E hoje eles tocam até com marca individual, a Vertec está chegando ao mercado com sementes de milho, né? Estão chegando os primeiros materiais convertidos. Inicialmente nós fomos atrás, né, dos grandes obtentores de trait, né, para fazer as composições, as integrações de genética, de trait, e agora começam a ter já uma base de cruzamentos com toda a incorporação das novas tecnologias aí, I2X e assim por diante, né? Ok. E no caso do milho, tanto não só o VIP3 como os Pro, né? Certo. E Zé, você, nessa tua trajetória, que, né, é uma aula, né, cara, de conhecimento em sementes, tanto de soja quanto em milho, né, hoje você está ajudando as sementes Tormenta a ir para o mercado. Você está apenas montando time, você está ajudando no desenvolvimento de alguma genética própria. Como é teu trabalho hoje, Zé, dentro das Sementes Tormenta em Catanduvas, no Paraná? Explica para nós um pouco. O que tu faz hoje aí? Algo parecido com primeiro, assim, a chegada da Tormenta aconteceu já com o HO. A Tormenta tinha aqui, naquela época, uns 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás, 17, 20 mil sacos de sementinha de soja de pólen, né, para um grupo aqui. Mas, bom, vamos trazer a genética, vamos repensar. Os meninos tinham uma estrutura muito boa, um foco de visão de mercado. Faltava um produto forte. Aí que entrou, né, HO com eles. Hoje eles estão com mais de... Já estamos trabalhando para 400, 500 mil sacos de semente no sul do Brasil, em menos de 5, 6 safras, né? Acabamos de ultrapassar a barreira de 300 mil sacos aí. Então, eu já tinha o acesso, né? E quando eu passei a ter consultoria privada, a partir da saída da HO, a Tormenta era uma das minhas clientes também, né? Formação de equipe, política comercial, algum suporte para acesso a mercado. Depois que eu resolvi diminuir um pouquinho a minha região, né? Falei, vou ficar um pouco mais restrito ao sul. Aconteceu ano passado, eu tive algumas situações de família que me levaram a ter que voltar um pouco mais perto de casa. Bom, onde é que eu vou amarrar meu bode, né? E aí a Tormenta tinha um convite para mim de reorganização de toda a estrutura comercial de acesso a campo, e tinha um projeto novo, né, aqui que me atraiu, que era montar um programa, um projeto para entrar no mercado de mix, né? Hoje o mundo, né, as agriculturas trabalham muito isso hoje, né? Associação hoje de espécies de plantas com bactérias, com outras fungos que podem ajudar no controle biológico natural, né, a nível de campo, tem um crescimento, uma situação muito grande, né? Então, nos despertou muito isso, né? Estudar um pouco essa composição de espécies, de mix. Nós temos hoje, estamos lançando no mercado, né, um projeto com duplo mix, que a gente chama, que é um tratamento biológico com 4 bacilos associados a espécies de plantas, né? Que é uma coisa nova no mercado. O que é associado? O que é associado à espécie de plantas? Deixa eu entender melhor isso aí. O tratamento de sementes biológico, certo, usando mix de bactérias, certo, dentro do mix de plantas. Então, eu entrego para você uma embalagem, um saquinho de semente, que eu tenho lá 2 aveias, uma cevada, às vezes um trigo morisco, okay. às vezes um crambe, já no mix misturado, tratado com um mix de bactérias. Essas bactérias hoje que você tem nesse mix de bactérias, tem que benefício para esse mix de plantas para o agricultor utilizar? Perfeito, perfeito. Tem muito trabalho hoje mostrando claramente a ação disso, né? As principais, além de ações de ação nematicida, de ação contra estrutura de fungo, de exudatos, né, que ocupa mais rapidamente a estrutura da raiz da planta, tomando espaço do nematóide, tomando espaço de um fungo patogênico, né? Você tem ainda um trabalho em cima de reciclagem. Fósforo tem grandes respostas, grandes informações com isso, né? Na nível de solo. Então, você trabalha, e as plantas trazendo um processo de enraizamento, quebrando compactação, cria um ambiente, né, um ambiente de vida do solo extremamente rico, né? É cobertura com ação de agentes que ajudam a mobilizar, a estimular a atividade da raiz a nível de solo, né? Certo. Zé, esse mix de plantas que você tem trabalhado com um mix de biológicos,
Eu sou um apaixonado também por esse tipo de coisa. Às vezes me dá até vontade de voltar a plantar de novo, mas me dá uma coceira. Quando eu penso como agricultor nesse mix de plantas, né, de espécies, é única e exclusivamente para cobertura ou tem algum aproveitamento nutricional animal aí, pensando em proteína, pensando em energia, alguma silagem? Como é que é o desenvolvimento disso? Nós trabalhamos com três linhas, né? Nós temos três grupos dentro da formação dos mix. Hoje nós temos 15 composições. Primeiro tem a linha pasto. A linha pasto você atua basicamente, e a gente está subindo um pouco mais as áreas de transição indo para o Cerrado, mas no sul, né, você tem todo um inverno deficiente e que tem um espaço muito grande para ocupar com pastagens, né? As aveias estão aí, os azevens estão aí, né? Você consegue, então, ter, de acordo com a necessidade do ambiente que o cara está trabalhando, e é comum as pessoas soltarem, por exemplo, o gado no próprio milho, em algumas situações de campo, né? Depois, é você trabalhar algumas alternativas. Por exemplo, nós estamos lançando um programa Mais Carbono Tormenta, em que eu trabalho com aveia em sobressemeadura, dentro do milho safrinha. Você tá dentro de V8, V9, você entra com a semente a lanço, né? O milho depois, a aveia, ela é muito lenta no início inicial, ela tem um ciclo super longo, né? Ela vai ficando ali dentro do milho, ela não vai competir, né? Como as pessoas podem imaginar. Quando o milho começa a entrar em senescência, começa a secar, que começa a entrar sol, a aveia explode. Tem uma puta massa para trabalhar. Então, no inverno, a gente trabalha dois conceitos, né? Ou três conceitos de pasto, né? Um pasto rápido, espécies que se estabelecem muito rápido de forma agressiva, pega uma cevada forrageira, pega um centeio, né? Bastante forte. E quando você quer palatabilidade, você jogar com as aveias, né? E as aveias você tem algumas de ciclo mais rápido, como mandrômina, e tem as de ciclo ultra longo, como uma guaíba, e assim por dentro, uma 1340, assim por diante. Então você associa de acordo com a necessidade do cliente, né? Se o cara não tem milho, indo para o pasto, um ciclo mais longo, e você vai levar isso até lá ao pré-soja, o plantio da soja, né? Então, você tem três alternativas hoje na linha pasto. Nós temos de pelo menos 8 alternativas na linha palha, e que a gente trabalha exatamente a questão solo, aí a associação de espécies, não tem jeito. Vão entrar as gramíneas, né? Vão entrar as poligonáceas, as brássicas, os nabos, ervilhas, ervilhaca, de acordo, são composições distintas, de acordo com a demanda que o cara possa ter na área dele. E tem uma terceira linha que é simplesmente voltar a solo, né? Trabalhar com eu tenho um problema de dermatóide, eu tenho que trabalhar de uma forma, eu tenho um problema de muita podridão radicular, eu tenho um problema de compactação física, você dá uma atenção pontual para uma situação de solo. Certo. E Zé, na tua concepção, assim, no que você pensa, sendo um pouco mais futurista, vamos falar daqui a 3 anos, 5 anos, você acha que em termos de resultado, faturamento, quantos por cento do negócio vai virar nessa linha, né, solo, palha e cobertura aí, palha e mais a outra que fugiu o nome aí, você vai ter em detrimento a fazer semente de soja na semente de tormenta? Vai ocupar que espaço aí dentro? 20, 30% do negócio? Mais ou menos, é por aí. Na verdade, o ponto é o seguinte: primeiro, estamos falando com espécies de inverno. Então, eu não tenho uma congruência de problemas dentro do funcionamento da fábrica, da UBS, né? De forma que eu tenha uma segurando a outra, trabalhando a outra. Eu não tenho concorrência, perfeito? Esse é um ponto. Segundo, a gente está investindo nos equipamentos, agora aqui, por exemplo, um mix, um formador de mix, né? Equipamento para isso, equipamento aí, né, quase 2 milhões, que você trabalha fora das linhas de produção onde vai estar a soja, de uma forma independente na estrutura. É como se Entendi. tivesse duas UBS em uma de forma separada. Então, o processo interno, né, não há concorrência. E lá no campo, muitas vezes, o mesmo agricultor que me faz semente de soja, como cooperante, também tem, no inverno, né, a mesma alternativa. Então, eu consigo trabalhar de uma forma bem estruturada. É claro, em algum momento tem um problema. Nós somos uma empresa hoje que está estruturada com câmaras frias, estamos acabando de. Vamos inaugurar a segunda agora em março, né? Para ter realmente um processo de fluxo de atendimento do cliente com TS, que a gente precisa trazer valor para a semente, né? A competitividade é muito forte.
e você trabalhar hoje com os mix, né, com o TSB, muito biológico, como trabalhamos com os TSIs na soja, são valores agregados que são muito interessantes. Então a gente Certo. procura realmente trazer valor. Entendi. Zé, você, assim, ó, em termos de biológicos dentro dessa semente, você já vê outras marcas trabalhando tanto o biológico, o mix de bactérias, quanto o mix de espécies. Tem concorrente trabalhando isso no mercado? Eu estou um pouco cru nisso aí. Tem. No mercado já tem aí empresas bem destacadas aí nesse ramo do negócio aí, né? Você tem, posso falar nome, não é nenhum problema, a G-Crop no Cerrado, Raix no Sul, tem Renascer, tem muita gente trabalhando nesse negócio e também trabalhando, né, o tratamento. Muitos trabalham ainda do ponto de vista do inseticida, né, da proteção da semente no solo. A gente está tentando caminhar para ter um produto um pouco diferenciado, mas acho que tem muita gente trabalhando em cima disso, sim, não é um negócio É. tão novo, né? Sabe, Zé, uma coisa que eu tenho visto no mercado aí, muita gente trabalhando e falando, controle de nematóide, isso e aquilo, mas é um problema sério no cerrado brasileiro ainda, e não me fica muito claro a eficiência tão boa no controle de nematóides, a não ser o manejo, né? Ainda está por vir um produto muito vencedor, seja ele químico ou biológico, que ainda não veio, né? Depois que um furadã da vida foi extinto aí, que era muito usado no café, não temos mais um controle de nematóide à altura. Temos aí uma convivência, né? E os biológicos ajudam muito nisso, né? Você acha que esse ainda é um grande filão de mercado? Não tenha dúvida, eu acho que a agricultura, né? A agricultura digital, a agricultura hoje está cheia de equipamentos, né, que vão cada vez mais chegando no sentido de propiciar um diagnóstico mais seguro para a gente trabalhar. Hoje tem muito recurso nessa linha de raciocínio. Como a área médica evolui, a leitura do seu solo hoje tem uma série de melhorias de equipamentos que permitem ter muito mais controle efetivo do que tem. Né? No caso do nematóide, muita gente, durante muito tempo, eu tenho nematóide, mas qual deles? O que está aqui? É um pratelêncos? É um meloidógeno? É um heterodera? O que está acontecendo? Né? Falta sempre essa informação. Se é um cisto, qual raça que é? Isso ainda evoluiu, mas ainda tem muita carência de você ter um pouco mais de clareza, né, em relação ao problema. É o nematóide, a computação associada, eu preciso de mais recursos em cima desse tipo de coisa, a meu ver, para você ter um pouco mais de diagnóstico. Mas temos evoluído muito nessa linha, vejo eu. Ok. Zé, qual é a maior dificuldade que você enfrentou ou está enfrentando nesse trabalho hoje com a Sementes Tormenta? Qual é o teu grande desafio aí? O que que você está dizendo? Puta, que pega. O que que é, Zé? É, tudo Eu, sempre é muito eu desafio. acho que eu já sei a resposta, mas vamos lá. Não, mas eu diria o seguinte: nós temos que separar. Hoje o negócio dividiu. Né? Hoje eu tenho o pessoal voltado para trade, né? Tem o pessoal voltado para semente, que é bem diferente, né? E que antigamente era associado. Eu, Hoje as eu não empresas. entendi o primeiro pessoal, voltado para, Você tem germoplasma, certo? certo? Você tem germoplasma e você tem trait. Certo, traits. Perfeito? Então, as empresas estão meio que segregando um pouco isso. Perfeito? Então, você hoje. Quem cuida de genética está muito centrado em algumas empresas e quem está preocupado com o trait tem duas, três empresas. Então, você tem que estar muito atento ao mercado em relação à evolução do processo. Porque você acaba, às vezes, ficando meio que direcionado em função de para onde caminha o mercado e para onde caminha a maior força daquela empresa em atingir o mercado. Então, essa leitura antecipada do futuro, né, ela se faz muito mais presente hoje. Você não pode errar muito o passo. Né? Há muita concorrência, as pessoas querem pulverizar para todo mundo. O mercado muda de perfil. Hoje o varejo está na mão de grandes agentes econômicos, né? Os fundos de investimento. Os caras estão chegando, comprando varejo e comprando sementeira. Aí do outro lado eu tenho a cooperativa, que é muito forte, que também é uma sementeira. Aí eu trabalho no mercado em que o meu produto tem 7, 8, 10 ofertas.
Nós fizemos uma pesquisa recente em 645 propriedades, onde nós atuamos no sul do Brasil, e nós encontramos, nós competimos com 53 sementeiras nessas regiões. Nessa base de coisa. É muita gente. Então, cada um tem uma estratégia, cada um tem... Você tem que estar muito mais atento a isso, né? Às políticas comerciais, aos acordos, né? Enfim, é um pouco mais complexo essa leitura hoje, né? E pessoas, Zé? Tá fácil de achar. E pessoas? Tá fácil de achar pessoas? Se eu estou dizendo que a gente está lá com dificuldade de fazer essa leitura de uma forma... E a gente que já é, como diz você lá no início, um dinossauro, né? Começa a ficar muito atento a isso, as pessoas que estão saindo vão demorar muito a entender toda essa complexidade. Perfeito? Executores tem bastante, mas as pessoas que interpretam, que leem, que fazem a leitura, demoram um pouco mais. José, nós estamos chegando aí a mais um pouco de uma hora de conversa aí, que é a base que eu uso para todos. Eu queria, assim que você deixasse um recado para o público que está nos ouvindo hoje, principalmente voltado ao uso de semente, à compra de semente, principalmente de soja, né? Deixasse um recado, né? Sobre o que você pensa sobre a compra de semente, principalmente de soja, que é um mercado vasto no Brasil, e a gente vê muita gente salvando semente, muita gente comprando semente por preço. O que você tem a dizer sobre isso, Zé? Dá um recado como orientação para esse público aí, para a gente encerrar nosso bate-papo. O recado é muito direto. Agricultor, escolha vigor. Você precisa de plantas emergidas com capacidade de oferecer produção. O resto é manejo. Escolha genética que está mais adaptada para a sua área, mas escolha genética com alto vigor. É um direito seu. Trabalha isso. Não me vai buscar qualquer coisa, qualquer oferta, às vezes por 3, 4, 5%. O que você tem de perda de população num processo de escolha de vigor errado é 7, 8, 10, 11, 12%. E come todo a sua economia, às vezes por uma semente salva, que é muito comum, né? E às vezes por sementes de baixo vigor. Acho que as plantas têm que emergir com condição e capacidade de oferecer resposta de rendimento. O resto é manejo. Perfeito. Zé, eu queria te agradecer, José Gilmar Gonçalves. Quando a gente fala em semente de milho, semente de soja, principalmente nesse Brasil, você tem que estar envolvido nessa conversa, senão a conversa não faz sentido. Você, como a gente brinca, né? Você é uma lenda hoje no agronegócio. Quando eu viajo para esse Brasil inteiro e pergunto e falo, Zé Gilmar, o cara fala, eu conheço, o outro, eu conheço. Quem não conhece ouviu falar. Então, muitos que estão nos escutando hoje tiveram oportunidades de conhecer a tua história, de conhecer a história de sementes, de conhecer uma pessoa que basicamente alavancou Nideira no Brasil, uma pessoa que alavancou as sementes HO e que continua ainda aí alavancando genética, alavancando resultados, né? Hoje com as sementes Tormenta, que eu também tive a oportunidade de fazer um treinamento de vendas, de gerenciamento, de gerenciamento de território aí com vocês, né? E que foi um prazer estar aí com as sementes Tormenta. Então, obrigado, Zé, pela contribuição que você nos deu hoje, com todo esse conhecimento que você tem. Cara, você, na minha concepção aí, você é único naquilo que você faz. Parabéns, Zé. Muito obrigado. Estamos aqui sempre à disposição e a gente trabalha para que tenhamos realmente uma estrutura, né, no negócio bem voltado à sanidade em todos os sentidos. Do ambiente, né, às pessoas. Beleza, Zé. Muito obrigado. Estivemos aqui hoje conversando com José Gilmar Gonçalves, mais um ícone do agronegócio brasileiro, onde nós falamos, né, basicamente sobre sementes de soja, milho, mix de sementes e tal, e por aí afora, né? Continue participando do Agrocanal LFZ Consultoria, tanto no YouTube quanto no Spotify. Dê seu joinha aí,
toda quinta-feira com o Esgoda, mais uma entrevista, um bate-papo ou um conteúdo ao qual eu levo marketing, vendas a você que nos escuta. Um abraço e fiquem com Deus.